programa que te aproxima ainda mais da palavra de Deus. E hoje o Evangelho é de Mateus, capítulo 7, versículos 6, 12 a 14. Mateus, capítulo 7, versículo 6, 12 a 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez o Senhor nos brinda com o teu Evangelho, com a sua palavra, nos alertando, através dela, a olhar um pouco para a nossa vida e buscar um novo sentido para ela. O Senhor, o nosso Deus, é aquele que abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar aquilo que muitas vezes está diante dos nossos olhos, mas nós não conseguimos enxergar, porque talvez nós não queremos enxergar aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa de uma transformação. Muitas vezes queremos ficar na mesma situação na qual nós estamos e não queremos sair dela. Então, quando o Senhor fala conosco, Ele nos abre os nossos olhos para enxergar tudo isso. O Evangelho de hoje é um Evangelho muito interessante. Ele fala dos caminhos que levam a Deus e fala da porta estreita. Mas é interessante que antes disso, ele vai dizer algo que deve nos questionar um pouco. Não deis aos cães as coisas santas, nem atirei a vossos pés pérolas aos porcos, porque eles não as pisem com os pés, e voltando contra vós vos despedacem. O que Jesus quer dizer com isso? A palavra de Deus é tão preciosa e tão importante que não deve ser entregue para aquelas pessoas que não estão nem aí e nem querem ouvir. Jesus, quando fala, não deis aos cães as coisas santas, nem atire vossas pérolas aos porcos, porque, na verdade, se você jogar uma pérola num chiqueiro, o porco simplesmente vai ali, meter o focinho, cheirar e deixar aquilo ali como está. E os cães, se você der coisa santa aos cães, eles poderão sim comer, mas depois vão voltar contra você também. É o que Jesus está querendo dizer. Duas coisas muito interessantes. Que muitas coisas foi falada, pregada e anunciada. Muitas pessoas abriram o coração para a conversão, mas depois foi contra aquelas pessoas que ajudaram elas a buscarem a conversão. E a mesma coisa a palavra de Deus, dita, falada, proclamada para muitos corações que na verdade deram de ombro e continuaram na sua vida errada, na sua vida de erro. E Jesus vai dizer, essas pessoas elas procuram o espaço maior, o caminho mais largo, para que elas possam viver, digamos assim, sem se preocupar com as suas vidas, com os seus erros, com os seus pecados, sem se preocupar com a sua conversão. Mas aquelas que escolhem os caminhos apertados, quer dizer, os caminhos de luta, de perseguição, de luta, aquelas pessoas que vivem a palavra de Deus são perseguidas e tantas outras coisas mais que acontecem com elas por causa do Evangelho, essa sim chegará ao céu. Porque ela precisa entender
que precisa ser provada todos os dias para conquistar o céu, e por isso a porta do céu ela é estreita, na qual só passa um de cada vez. Agora, as portas aonde não leva ao céu, essas portas são escancaradas. Escancaradas para que todos passem sem fazer o mínimo de esforço possível. A porta do céu ela é estreita e só passa um de cada vez. Porque a nossa conversão ela é individual. A nossa conversão ela tem um sentido coletivo quando nos preocupamos com o outro, vivemos em comunidade, ajudamos o próximo, estendendo as mãos para aqueles que estão caindo, fazendo a caridade e tudo mais. Aí está a busca da salvação através desta unidade, do amor ao próximo. Mas isso faz parte da sua salvação individual, para que você possa entender. É você que passará por aquela porta estreita. Mas se você buscar em Cristo Jesus a sua conversão diária, a sua transformação diária. Então o evangelho de hoje é Jesus nos alertando para que a gente possa entender. Espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. E como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida. A vida, a salvação eterna com Jesus. Então muitos não querem buscar esse caminho. Muitos não querem trilhar esse caminho, porque é mais fácil trilhar o outro, a qual você não é interpelado, você não se interpela pelos erros e pela falta de compromisso que você deveria ter com Deus nosso Senhor. Mas aqueles que querem chegar ao céu, se deixam ser interpelado todos os dias pela palavra, porque é a palavra que nos converte, a palavra que nos transforma e a palavra que nos salva. Então hoje o evangelho para nós é o evangelho de alerta. Cuidado com o caminho que você está trilhando. Será que é o caminho estreito que leva à salvação ou é o caminho largo que leva à perdição? A escolha será sempre sua. Por isso que Jesus vai dizer: eu coloco diante de ti a vida e a morte. A decisão, meu querido irmão, minha querida irmã, ela é somente tua, pela liberdade que Deus deu a cada um de nós. Assim seja. Amém.